atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Nesse estudo aqui, nós vamos, como falei, passar um pouco para algumas questões um pouco mais práticas. Existe, como nós sabemos, muita confusão no mundo hoje sobre a questão do Espírito Santo e o que ele faz. Eu acredito que tem vários motivos para isso. Muitas pessoas têm uma fascinação com coisas sobrenaturais, coisas inexplicáveis, e assim vão procurando até atribuir a Deus algumas ideias que talvez não tenham nenhuma base no que a palavra de Deus diz. Também existe uma dificuldade porque algumas igrejas são vistas, e às vezes com razão, como igrejas praticamente mortas, e assim vem a tendência de um reavivamento para tentar criar algum interesse maior. E outro fator que entra em tudo isso é um estudo incompleto da Bíblia, onde pessoas vão tirando promessas de alguns lugares da Bíblia que não falam necessariamente para aquela pessoa. E muitas vezes, quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, temos que corrigir essas ideias e às vezes mostrar o que o Espírito Santo não faz nos dias de hoje, como nós fizemos já em alguns estudos hoje. Mas o que ele faz? O que ele faz na minha vida? Se eu reconhecer que ele não está dando mais hoje os mesmos dons que dava naquela época, será que ele não faz nada? Estamos pregando assim o Espírito Santo morto ou inativo? E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão quando pensamos sobre a participação dele na vida do cristão. Como já enfatizei em alguns dos outros estudos, o Espírito Santo habita no cristão. E às vezes o problema é que o homem fica tentando explicar como ele age e esquece do fato mais importante, que Deus está agindo, que ele está envolvido na nossa vida. Nós, como homens e mulheres, temos o privilégio de manter uma relação especial, comunhão com Deus. Isso por si só deve trazer para nós bastante conforto. Às vezes eu comparo a criança pequena que quando está dormindo à noite talvez acorda ouvindo trovões, raios lá fora, a criança está totalmente assustada, vai correndo para o quarto dos pais. Os pais falam: vem cá, deixam a criança deitar no meio da cama entre dois pais. E o que a criança faz? Dorme. Agora, o pai está fazendo alguma coisa para resolver o problema de relâmpagos? A criança tem noção de como que o pai ou a mãe vai resolver alguma coisa? Não. A confiança na pessoa que se torna mais importante, que dá o conforto. E muitas vezes nós não sabemos como Deus vai fazer alguma coisa, exatamente a maneira que Ele age, mas o fato que é Deus que age deve ser o suficiente para nos confortar. Relacionamentos entre pessoas são essenciais para a nossa vida. Nós observamos isso ao longo da Bíblia, especialmente bem no começo. Quando Deus criou o primeiro homem, Ele disse em Gênesis capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. No geral, nós procuramos casamento, nós normalmente procuramos passar a vida com uma outra pessoa para nos acompanhar, e assim esse desejo de estar com alguém serve como a base do casamento, da família, do fato que nós moramos em cidades, nós moramos em lugares onde tem acesso a outras pessoas, temos necessidades sociais, mas também deve ser a base da comunhão de uma igreja, deve ser a base da busca de comunhão com Deus. É a coisa mais importante que precisamos, de preencher o vazio que tem no homem com o próprio Senhor que vive em nós. E assim, Filipenses 4, versículo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando Paulo fala sobre a necessidade de encher a vida com as coisas boas, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós não entendemos, a paz de Deus excede todo entendimento, mas nós deixamos Ele agir e guardar. Pense em algumas das grandes promessas que nós encontramos na Bíblia, sobre a questão de Deus manter comunhão conosco, de Deus habitar em nós. João capítulo 1, vamos ver algumas coisas que diz. João capítulo 1, começando no versículo 11, preste atenção nas palavras que ele usa aqui. Veio, falando sobre Jesus, veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Já pensou no significado desta bênção, que nós temos o privilégio de ser feitos filhos de Deus habitar no nosso meio? Aqui ele fala sobre Jesus aqui na terra, mas outros trechos mostram que ele habita, faz morada nos servos dele. João 14, versículo 23, que ele falou para os apóstolos, mas como já temos visto, aplicou a mesma ideia também para nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Toda a grandeza do templo de Salomão pode ser resumida na vida de um cristão. Deus habitando em nós. Que privilégio que nós jamais merecemos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19, quando ele fala sobre o batismo, ele diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A preposição grega traduzida em, quando ele diz em nome, significa para entrar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significando a relação especial que nós temos com Deus, quando entramos nele. Já comentamos bastante em outra aula hoje sobre Atos 2:38, que recebemos o dom do Espírito Santo, a ideia de um relacionamento de comunhão especial com Ele. Como diz também em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele diz que nós não devemos usar o corpo para prostituição, para imoralidade, porque, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos o privilégio de ser o santuário do Espírito Santo. E assim devemos viver, respeitando os princípios da santidade que Ele quer de cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz que somos selados com o Espírito Santo. A ideia de selar, quando ele fala no Apocalipse, por exemplo, de selar os 144 mil, a ideia era de colocar a marca de proteção de Deus sobre as pessoas. Agora, quando o Espírito Santo habita em nós, é como se fosse a marca de proteção de Deus, que Ele está conosco. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, versículo 17, ele comentou sobre o efeito da nossa conversão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que nós deixamos para trás o pecado e as coisas que praticávamos como servos do diabo, para nos tornar servos de Cristo, de Deus, e deixar essas coisas no passado. Mas, quando falamos sobre o Espírito Santo, ainda tem algumas complicações no entendimento de algumas pessoas, talvez um pouco menos aqui, nesse ponto específico que vou colocar, do que em alguns outros lugares. Muitas pessoas têm sido influenciadas ao longo dos últimos 400 anos por uma tradução da Bíblia que foi feita em 1611 e que continua sendo usada bastante até hoje. É uma tradução boa, mas a versão inglesa, chamada de King James Version, ou a versão do rei Tiago, quando eles traduziram em inglês Espírito Santo, eles traduziram como fantasma santo. Agora, o que vem na sua mente quando você pensa em fantasma? E assim, durante séculos, muitas pessoas vêm com essa ideia de um fantasma santo. Agora, isso dificulta nosso entendimento, porque já estudamos sobre isso hoje, que falamos de uma pessoa divina, da mesma categoria do próprio Pai ou do Filho de Jesus. Mas o que acontece? A pessoa pensa sobre Deus Pai, e nós temos ponto de referência para isso. Temos pais na carne, então dá para entender uma pessoa. Pense sobre Jesus Cristo. Ele veio aqui, viveu aqui na terra, agiu como homem, dá para compreender. E o fantasma santo?
fica mais difícil. E assim as pessoas foram inventando muitas ideias até no entendimento dele. Mas nós devemos lembrar que quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando de mais uma pessoa do mesmo tipo do Pai e do Filho. E assim, quando ele age como o Pai age, como o Filho age, para o nosso bem. E mesmo sendo três pessoas distintas, são pessoas perfeitamente unidas com o mesmo propósito na sua vida. Agora, nós temos o privilégio de comunhão com Deus. O que Deus é capaz de fazer? Ele criou o mundo com suas palavras. Ele partiu o Mar Vermelho e deixou os israelitas passar. E depois matou os egípcios que foram atrás. Ele destruiu Jericó. Ele parou o sol no céu para permitir que o dia fosse prolongado por uma batalha. Ele entregou 135 mil midianitas a 300 soldados de Israel, uma desvantagem de 450 a cada um. Deus deu a vitória para eles. Ele feriu o exército da Síria quando eles estavam ao redor de Jerusalém, matou 185 mil soldados. Deus agindo. Ele salvou Daniel dos leões. Ele venceu o diabo e o pecado na cruz. Deus tem feito tudo isso. Além do fato que Ele continua nos dando a vida aqui, no dia a dia, mas Ele também salvou Pedro e João quando estavam na cadeia, lá em Jerusalém. Preservou a vida de Paulo, de serpentes, de perseguidores, de naufrágio. Deu a vitória aos selados no Apocalipse. E continua hoje nos ajudando nas nossas batalhas contra a tentação e contra o pecado. Deus age na nossa vida. Eu não sei como explicar tudo isso que Ele fez, mas eu acredito que Ele fez. E da mesma forma, eu não sei explicar tudo que Ele faz na minha vida, mas eu sei que Ele age. E tem muitos lugares na Bíblia que nós percebemos isso, que o homem não entendeu como, mas entendeu quem age na nossa vida. Agora, vamos ver algumas coisas no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um capítulo que encoraja muito o servo do Senhor. Quando ele fala aqui no começo do capítulo, sobre a importância de nos inclinar para o Espírito e não para a carne. Que nós devemos buscar as coisas que o Espírito revela para nós e não as coisas que vêm da carne. Mas nesse capítulo, ele mostra para nós que Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, agem constantemente ao nosso favor. Olha o que ele diz no versículo 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora, ele já diz que é algo que nós nem entendemos, mas ele age. Eu acho que todos nós sofremos, às vezes, a dificuldade de nos expressar como gostaríamos. Talvez podemos gaguejar até nos pensamentos e queremos falar alguma coisa para Deus, mas não conseguimos achar as palavras. Ele diz que o Espírito Santo, que está sondando os corações, ele ajuda nisso. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus Pai age para nos ajudar. Ele luta para o nosso bem. E Jesus? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceberam a importância que ele coloca aqui na ressurreição? Jesus morreu por nós. Isso é fundamental para a nossa fé. Mas se Jesus tivesse ficado morto na cruz, teria alguma esperança para nós? Então, o que é até mais importante no sentido do que ele está dizendo aqui é a ressurreição. A morte foi necessária para pagar os nossos pecados. Mas a vida de Jesus é para nos ajudar a continuar e ficar firmes e fortes no serviço a Ele. Ele continua dizendo aqui que é Ele que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E depois ele chega no versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Vocês já pensaram sobre a diferença entre o que Jesus fez na morte e o que Ele faz na vida? Romanos capítulo 5 usa uma linguagem bem interessante. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso que Ele fez. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus fez uma coisa importante na cruz? Com certeza. Mas quando Ele morreu na cruz por você, Ele morreu por um inimigo. Se na morte Ele salvou um inimigo, o que Ele pode fazer por um amigo na vida? Perceberam o ponto que Ele está mostrando aqui? O que Deus faz agindo em nosso favor hoje, num sentido até maior do que Jesus fez na cruz. E Ele fez muita coisa na cruz, no sacrifício que Ele fez por nós. Nós devemos entender bem que o ponto aqui não é como Ele faz, é o fato que é Deus que age, que Deus está agindo na nossa vida. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, é Deus que age. Agora, em termos práticos, nós temos uma dificuldade, uma batalha. Gálatas capítulo 5 comenta sobre isso. Eu quero observar algumas coisas aqui. Depois, no outro estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre os aspectos do que ele diz aqui. Nós vamos observar o problema básico que ele apresenta aqui. Se nós vamos realmente deixar Deus agir em nossa vida, nós precisamos lutar para servir a Ele e fazer a vontade dEle. Versículo 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ele dá uma lista de obras da carne, depois o fruto do Espírito. Na próxima aula nós vamos voltar para esses versículos. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Perceberam aqui que a questão do Espírito agir na minha vida exige a minha participação. Eu preciso procurar agir conforme a vontade do Espírito. E já temos um livro cheio de instruções que o Espírito deixou para nós, justamente para nos ajudar nisso. Olha o contraste que ele apresenta aqui. Por um lado, ele diz que nós devemos andar no Espírito. O outro lado seria satisfazer o desejo da carne. Nós devemos fazer a vontade do Espírito e não o nosso querer. Na verdade, esse ponto talvez seja o mais difícil. Tudo que Deus exige de nós. Lembra que Jesus falou para ser discípulos dele? Temos que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir após ele. Negar a si mesmo. Fácil isso? Muito difícil. Mas ser guiados pelo Espírito significa exatamente isso, de rejeitar o nosso querer, negar a nós mesmos. É um dos motivos que eu fico tão frustrado em ouvir as pregações em muitas igrejas hoje, dizendo que você deve realizar a si mesmo, você deve fazer o que você quer. Exatamente ao contrário do que Jesus exige dos discípulos. Tem o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Tem o fato que Deus aprova que não existe lei contra as coisas boas, mas quem pratica aquelas outras coisas não herdará o reino de Deus. Nós devemos viver e andar no Espírito, e não viver e andar na vanglória,
provocando os outros, tendo inveja. Mas agora, quando falamos sobre isso, eu quero acrescentar uma palavra de aviso, de cautela. Às vezes, quando a pessoa aprende que nós devemos buscar, aprender, fazer, pode chegar ao ponto de pensar: se eu cumprir uma certa lista de regras de comportamento externo, isso significa que eu estou com Deus, estou andando no Espírito. Não se engane com isso. É muito mais do que só uma lista de regras externas. Nós temos que entregar o coração para Ele. Nós temos que amar a verdade e amar o bem e desejar o que Deus deseja. Isso é ser inclinado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Como que nós podemos desenvolver a mente espiritual? É isso que Deus quer, e eu vejo como um grande desafio para nós. Que não é só a questão de fazer algumas coisas externas, mas que eu preciso realmente pensar como Deus faz. Como que nós podemos desenvolver essa mente? Pense nas palavras que nós encontramos nas Escrituras, falando sobre a mudança que deve acontecer em nossa vida. Ele fala de conversão, transformação, regeneração, aperfeiçoamento, crescimento e várias outras palavras. Essas palavras são palavras de mudanças radicais e totais na nossa vida. Uma transformação, não deixa como estava, muda totalmente. Uma regeneração da nova vida onde já tinha morrido no pecado. E um dos maiores perigos que nós enfrentamos é de ficar parados na vida espiritual. Eu acredito que para algumas pessoas a ideia de ser espiritual, de ser um cristão, significa isso, que eu já não estou mais naquela vida anterior. Eu já aceitei Jesus, agora estou numa igreja e eu não estou maltratando a esposa, não estou mais praticando os vícios de antes, eu trato bem os vizinhos, eu vou para a igreja. Agora, estudar, dedicar tempo para orar, para criar algum laço especial de comunhão com Deus, mas eu estou bem, estou com Deus, estou na igreja. Perceberam o problema? Deus quer mais do que isso. Deus não quer algumas horas por semana de você. Ele quer 168 horas por semana de você. Ele não quer alguns dias do mês. Ele quer 28, ou 29, ou 30, ou 31 dias do mês. Ele não quer somente algumas coisas que nós fazemos. Ele quer a pessoa inteira. É por isso que Paulo usou aquela linguagem que eu estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Ele quer que cada um de nós mate o velho homem para desenvolver um caráter e uma mente espiritual. Então, talvez a pessoa fale que eu faço um monte de coisa boa. Eu não faço aquelas coisas que eu fazia antes. Mas será que nós pensamos nas coisas que Deus quer que pensemos? Filipenses 4, versículo 8. Paulo resumiu em poucas palavras algumas coisas bem importantes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora, se você colocar esse versículo do lado daquela tela que tem teclado na frente, é isso que nós encontramos na internet? Tudo que tem coisas boas na internet. Eu não sou contra a internet, eu uso a internet diariamente. Eu uso como meio de comunicação e de ensinamento. Eu não sou contra. Existem coisas boas, mas também tem muita coisa que não presta. Agora tem uma outra tela que não tem um teclado. Uma outra tela talvez um pouco maior. Às vezes agora estou vendo essas telas enormes em algumas casas. Mas aquela tela é Filipenses 4, versículo 8. Agora, tem alguma coisa boa que passa na televisão? Sim. Alguma coisa que instrui, que até pode edificar? Sim. E tem muita coisa que não presta. E ele diz que são estas coisas que devem ocupar as nossas mentes. E aí que vem o problema.
quando nós enchemos o tempo olhando para coisas que não prestam, que não edificam, que não ajudam, que não cultivam pensamentos bons e espirituais, o que está ocupando as nossas mentes? Às vezes não são necessariamente nem coisas erradas, mas são coisas sem importância, que deixamos ocupar o tempo todo os nossos pensamentos. O desafio, pensar como Ele quer que cada um pense. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 8 e 9. Talvez eu até faço muitas coisas boas, mas aqui quando ele falou de qualificações dos presbíteros, ele falou uma coisa que deve ser o caso de todos nós. Uma das qualificações deles, Tito capítulo 1, versículo 8, é amigo do bem. E quando ele fala sobre amigo do bem, ele continua, versículo 9, apegado à palavra fiel. Você tem essas características? Você é amigo do bem? Às vezes suportamos o bem, aguentamos o bem, procuramos fazer o bem, mas somos amigos do mal. Queremos a coisa errada. Às vezes eu até ouço cristãos falando que, olha, agora sou cristão, eu sei que eu não posso fazer tal e tal, mas quando eu fazia, e vai olhando para trás. Lembram os israelitas, depois de sair do Egito, ficaram 1 ano perto do Monte Sinai, e logo quando saíram do Monte Sinai já começaram a reclamar, lá no Egito, lembra daqueles pepinos e peixes e cebolas, lembra daquelas coisas boas? O que estavam fazendo? Olhando para trás, desejando o que não prestava, ao invés de olhar para frente para chegar à terra prometida. Por isso a maioria não chegou à terra prometida. E hoje é a mesma coisa. Se ficarmos olhando para trás, desejando, olha, eu sou cristão e não posso, mas se eu pudesse, sempre sentindo esse desejo de voltar, será que nós vamos chegar à terra prometida? Ele quer olhos fixados nas coisas de Deus e não olhando para trás. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Ele fala de acolher o amor da verdade. Fácil amar a verdade? Eu acho um pouco difícil, que a verdade mexe com a minha vida. O Sermão do Monte resume bem o grande desafio que Deus dá ao cristão. Eu acredito que deve ser uma coisa fundamental no nosso estudo. Se você não conhece bem capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a sugestão seria de passar horas e horas lendo e refletindo sobre o que diz. Basicamente, o Sermão do Monte eu vejo como a constituição do reino de Cristo, que Jesus apresentou para dizer que é assim que os cidadãos do meu reino devem se comportar. Ele fala sobre a maneira que o cristão deve andar, agir, falar, pensar, amar, que nós devemos amar como Ele ama. Isso não é fácil. Nós devemos sacrificar como Ele sacrificava. Nós devemos pensar como Ele pensa. E assim, Ele apresenta no Sermão do Monte um grande desafio para o comportamento de cada um de nós, para o pensamento de cada um de nós. Mas como que eu posso desenvolver essa mente espiritual? Não vai ser fácil, mas possível é. Vamos ver agora em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Mesmo quem não me conheceu antes de hoje já percebeu pelo sotaque que eu não sou brasileiro. Dizem que americanos têm problema de falar de trás para frente, de inverter as coisas. Nós falamos sobre o vermelho carro e não sobre o carro vermelho. Então agora eu quero fazer um pouco de trás para frente. Nosso alvo em tudo isso é o que ele diz no versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Que ele fala aqui que nós devemos procurar a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que chega a ter a mente de Cristo? Para isso, nós vamos ter que agora começar a olhar nas coisas que ele fala antes disso. Então vamos começar a subir e olhar para as coisas que fala antes. Como é que chegamos a ter a mente de Cristo? Versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor?
que o possa instruir. Então não é que nós temos alguma capacidade de olhar diretamente para a mente dele. Não é dessa forma. Nós não temos direito de tentar ensinar alguma coisa para Deus. Como é que vamos ter isso? Versículo 15. Pois o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é julgado no mesmo sentido de Gálatas falar que contra essas coisas não há lei. Não, ninguém pode falar mal do homem espiritual, mas o homem espiritual tem que julgar as coisas. Vocês já ouviram pessoas usar Mateus 7 para falar que não deve julgar ninguém? Eu não julgo, eu não posso julgar. Não pode julgar, mas tem que julgar. Agora, o que Mateus 7 está dizendo é que nós não devemos julgar no sentido de condenar e ser injusto com as pessoas. Não devemos ser hipócritas. Se você tem uma viga no seu olho, não procure tirar um pedaço de pó do meu. É isso que ele está dizendo. Mas não julgar. Ele diz em outro lugar que nós temos que julgar todas as coisas, abster de toda forma de mal e reter o que é bom. Aqui o homem espiritual julga as coisas. Nós precisamos de discernimento, conforme a vontade de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E é a verdade, nós observamos. Quantas pessoas acham ridículo isso que vocês estão fazendo aqui hoje? O que é? Você vai passar o dia todo só ouvindo e estudando alguma coisa da Bíblia? Que loucura! Poderia fazer um monte de outra coisa mais interessante. E a maioria das pessoas prefere fazer outra coisa mais interessante. Para o homem natural é loucura. Versículo 13. Disto, ele vai falar depois um pouco mais sobre o pensamento de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, para fazer essa diferença entre o homem espiritual e o homem natural, faz diferença em quais palavras que nós ouvimos. Podemos ouvir as palavras ensinadas pela sabedoria do homem ou as palavras ensinadas pelo Espírito. Agora, o mundo está cheio de coisas que o homem fala, mas o que o Espírito fala, as palavras ensinadas pelo Espírito são estas palavras. E interessante que a linguagem que ele usa aqui, ele não fala que o Espírito simplesmente revelou alguma ideia e deixou cada autor fazer o que quisesse com isso. Ele ensinou palavras para os apóstolos e outros escreverem. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito que vem de Deus é para nos levar ao conhecimento, que é por meio das palavras que ele fala. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Alguém aqui pode falar para mim com certeza absoluta o que está passando agora nessa mente aqui? Não. Ele sabe, nem ela. Não sei quantos anos que estão juntos, mas nem ela sabe o que está passando na mente dele. A única maneira que nós podemos ter certeza seria se ele falasse para nós. Nós não temos capacidade de ler a mente dele e saber o que está na cabeça dele. Agora, se ele falar para nós, podemos saber. Quem pode olhar para Deus e entender o que está na mente de Deus se ele não falar? Ninguém. E é isso que ele está dizendo aqui, que não é pelo que nós imaginamos. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E aí que ele diz, versículo 13, que o Espírito ensina palavras para a gente entender. Você quer saber o que está na mente de Deus? Leia a palavra dele. E é nesse ponto que eu acho uma coisa extremamente triste que acontece com uma frequência hoje. Tem pessoas às vezes que podem até chegar a ler e entender o que a palavra diz. E essa palavra exige uma coisa difícil de nós. Se eu fizer o que a palavra diz, acho que eu não vou ficar muito contente com isso, não vou ficar muito feliz com isso. E aí a pessoa fala, mas
mas Deus não quer a minha felicidade. Então, deixe de lado. Eu sei que é isso que Deus falou, mas não é isso que Ele queria dizer. Ele não sabia como comunicar. Ele não criou o homem com a capacidade de compreender palavras. Primeiro dia da existência humana, Deus não deu permissão, proibição e consequência, lá em Gênesis capítulos 1 e 2. Como que nós vamos falar? Não, eu sei que é isso que ele falou, mas não é isso que ele queria dizer. Olha, talvez você pode fazer isso quando fala da sua mulher, do seu marido. Ele falou isso, mas não foi isso que ele queria dizer. Mas com Deus, são as palavras que ele fala. E assim, o que Paulo está destacando aqui é a importância realmente de respeitar essas palavras que Deus fala. Agora um pouquinho mais, observando a importância de desenvolver essa mente de Cristo. Versículo 10. Mas Deus não lhe revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele revelou a mente de Deus. Não é uma coisa oculta, onde nós vamos ter que adivinhar, imaginar. Ele revelou. E agora voltando para o versículo 6, para entender o começo do contexto aqui. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual que é o ponto aqui? Ele olha para o mundo, depois ele até olha para o passado. Deus não tinha revelado ainda, mas agora, Novo Testamento, nós temos esta revelação. Nós podemos conhecer a mente de Cristo porque Ele fala. Nós podemos saber o que Deus pensa porque Ele fala. E jamais devemos ter ousadia de falar: olha, eu sei que é isso que a Bíblia diz, mas não é bem isso que Deus quer. Quem somos nós para negar alguma coisa da palavra de Deus? O desafio para nós, desenvolvendo a mente espiritual, é de andar no Espírito. Outra maneira de falar a mesma coisa, 1 João capítulo 1 fala de andar na luz, como Ele está na luz. Deixar a palavra de Deus realmente iluminar o nosso caminho e permanecer nesse caminho. Isso significa que nós vamos ser perfeitos? Nunca vamos errar? Não significa nada disso. A ideia de andar no Espírito é que nós vamos sempre procurar ficar dentro do caminho de Deus. Quero só ilustrar isso rapidinho e depois nós vamos encerrar essa primeira aula desta sessão. Quando pensa em andar no Espírito, eu percebi aqui andando por Uberlândia que tem bastante gente que anda aqui usando a calçada e não andando na rua. Mas o que acontece muitas vezes onde eu moro é que as pessoas preferem ficar na rua e não andam na calçada. Paulista confirma a palavra aí. Agora, vamos imaginar alguém que está andando aqui na calçada, mas vai andando e de repente tem algum obstáculo, alguma coisa, pode até desviar e pisar na rua, mas logo em seguida volta para a calçada e continua andando. Essa pessoa está andando na calçada ou na rua? Na calçada. Agora vamos imaginar uma outra pessoa que anda na rua. De vez em quando pisa na calçada, mas volta a andar na rua. Agora essa pessoa está andando na rua ou na calçada? Na rua. Agora pense na luz e nas trevas. Nós devemos andar na luz. 1 João capítulo 1, do versículo 7 em diante, fala sobre isso. E ele reconhece que nós não somos perfeitos. Se alguém falar que eu não tenho pecado, está mentindo. Mas o ponto de andar na luz é que a direção da vida é de ficar no caminho de Deus. De vez em quando, mesmo um cristão fiel tropeça, pisa nas trevas. E agora? Vai ficar nas trevas? Vai continuar andando nas trevas? Ou
vai confessar o pecado a Deus, pedir perdão e voltar a andar na luz. Essa é a diferença que ele está apresentando aqui. Não é uma perfeição de uma vida absolutamente sem pecado nenhum. Quem fala que tem isso está mentindo. A direção da vida, a maneira que Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8 é de ser inclinados para o Espírito e não inclinados para a carne. Agora, qual é a inclinação da sua vida? Onde é que você anda? Na luz ou nas trevas?